amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro maravilhoso que eu li recentemente e eu estou falando de Ainda Sou Eu, da autora Jojo Moyes. Esse livro aqui, ele é a sequência da trilogia de romances de Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você. Esse é o terceiro e provavelmente o último. Embora eu não tenha lido nem Como Eu Era Antes de Você e nem Depois de Você, que são os livros que antecedem o Ainda Sou Eu sei ali de sobressalto o que acontece, né, em Como Eu Era Antes de Você, porque eu assisti ao filme. Eu posso assistir ele 1000 vezes, eu vou chorar 1000 vezes, eu nunca vou superar aquele final, nunca vou superar o fato do Will ter escolhido a morte do que viver um romance com a Louisa Clark, nunca vou superar. Mesmo tendo assistido ao filme, a gente sabe que o filme ele nunca é literalmente fiel ao livro, né? Então tem muitas partes que estão no livro que não foram inseridas no filme. Uma delas é a questão da Louisa Clark usar aquelas roupas estranhas, inusitadas e um pouco tanto quanto esquisitas, mas que é o charme dela, né? E a gente sabe que no primeiro livro, a Louisa Clark, com apenas 10 anos de idade, ela sofrera abuso sexual. Ela foi estuprada por um grupo de jovens metido a riquinhos. Esse livro aqui, Ainda Sou Eu, ela revela também a nós leitores sobre o abuso, né? E ela diz ao novo namorado dela, o Sam, que é um paramédico, e ela fala pra ele que esse segredo ela só tinha contado ao Will. Então foi em Como Eu Era Antes de Você. E aqui ela fala que ela tinha 10 anos, que como foi, né? Eu também não li Depois de Você, mas eu andei pesquisando algumas coisinhas sobre. Muita gente reclamou desse livro, tá? Muita gente falou que não gostou, que foi uma decepção, que foi uma coisa muito exaustiva, muito cansativa e foi um livro muito manipulador. E em Depois de Você, a gente vai ver o quanto que a Louisa Clark sofreu, né? Com a perda do Will, tudo que aconteceu na vida dela novamente. Ela encontra um novo namorado, que é um paramédico, né? Que é o Sam. Em Ainda Sou Eu vai contar, né? A continuação da vida da Louisa Clark. Nesse livro a gente vai ver o deslocamento da Louisa da Inglaterra para Nova York, na qual ela vai trabalhar para uma família riquíssima, que é a família dos Gopin, composta por Agnes Gopin, que era uma jovem ali entre seus 27 e 28 anos de idade, e o Leonard Gopin, que era um senhor de aparentemente 57 a 58 anos, que tinha uma filha, né, a Tabitha, e aí ele acaba se apaixonando por Agnes, né, termina o seu casamento e aí ele acaba se casando novamente com essa nova mulher. E a Louisa passa a ser muito corrida, porque ela vai para salão, festas, almoços de caridade, jantares de caridades, o que era uma coisa que não era habitual para Louisa, né? Tentar se enquadrar e se encaixar ali dentro daquela nova sociedade. E assim, era uma família muito rica, eles moravam na Quinta Avenida de Manhattan, e a Louisa, ela era assistente pessoal de Agnes, né? Essa Agnes, ela tinha um segredo, né? A Louisa acaba descobrindo esse segredo e passa a ser um ponto-chave para a história, né? E uma coisa muito interessante também, porque a cada instante você fica querendo descobrir qual é o segredo, só que é nos revelado ali pro finalzinho do livro. Ela se sentia muito triste, muito mal em tentar se encaixar dentro de uma sociedade na qual ela sabia que ela não pertencia, na qual ela sabia também que as pessoas viviam falando mal dela, que ela era uma pessoa má, que ela acabou com um casamento alheio, que ela foi o pivô da separação do Goblin com a sua ex-esposa. Então, assim, é uma coisa terrível. A Agnes, ela não sabe lidar com isso. E a gente também vai ver quão difícil vai ser para Louise e para o Sam, né, o seu namorado, viverem aí esse relacionamento à distância, que não vai ser uma coisa nada fácil, porque a cada instante a Louisa, ela vai ficar muito preocupada sobre o que Sam está fazendo, com quem ele está, né? E tem uma hora que a Louisa ela vai pegar o Sam em uma situação meio que suspeita com a sua nova colega de trabalho, a Kate, então ela vai ficar muito em chão, ela vai ficar muito triste. Eles vão acabar terminando, né, o relacionamento, então vai ser uma coisa muito complicada tanto para Louisa quanto para o Sam. E assim, a Louisa também, ela acaba conhecendo um cara que se parece muito com o Will. E esse cara é o Josh. Algumas características são muito similares à de Will, só que ao mesmo tempo ela dizia que eles eram muito diferentes, porque o cabelo de Josh era um pouco mais claro,
os olhos, né, eram um pouquinho mais caídos, né, sobrancelhas um pouquinho mais caídas. Só que eles se pareciam muito e ela acreditava fielmente que seria uma nova oportunidade, né? Ela poderia amar Josh, né? Era como se fosse o Will voltando pra ela. Então eles acabam tendo um relacionamento assim que a Louisa termina com o Sam. E a gente também vai ver sobre como que o Josh era um pouco diferente do que ela imaginava. Porque aparentemente ele parecia ser uma pessoa totalmente incrível, perfeita, o que ele era, só que ao mesmo tempo ele queria muito mudar quem era a Louisa, sabe? A Louisa que usava meias de abelha, a Louisa que usava aquelas roupas estranhas, ele já não estava querendo porque ele estava lutando por uma promoção na empresa na qual ele trabalhava, então ele ia muito a restaurantes, né, com seus colegas de trabalho, ele ia muito para almoços com o seu chefe e os seus companheiros. Então, os trajes da Louisa eram um pouco inadequados para aquela ocasião. Tanto que a Louisa termina com ele por causa disso, né, porque ele não estava aceitando o jeito da Louisa ser, o jeito da Louisa se vestir. E tem um fato muito interessante que ficou muito instigante a leitura, foi quando a Louisa ela foi despejada do seu trabalho, né, seu antigo trabalho, e a Agnes ela tinha um segredo. E aí, esse segredo era que ela tinha uma filha. O marido da Agnes não sabia, né, o Leonard não sabia desse segredo, e a Louisa acabou descobrindo, né, e meio que tentou ajudar a Agnes a esconder, né, porque a Agnes não se sentia pronta, não se sentia preparada para dizer isso a ele. E a Agnes começou a gastar muito em presentes, né, e ela não queria que o Leonard descobrisse que ela estava gastando tanto, e ela pediu para que a Louise fosse todos os dias no caixa eletrônico sacar uma quantia altíssima sem que ninguém percebesse. Depois o Leonard descobre e a Louise é despedida do trabalho com a acusação de ser ladra. Muitas coisas ao decorrer da leitura, né, foi assim muito surpreendente. Uma delas é que a gente descobre que a Trina, a irmã da Louisa Clark, ela era lésbica. Eu fiquei um pouco surpresa, né, porque eu não esperava, até porque ela tem um filho, né, o Tom. Todo mundo ficou boquiaberto, né, quando descobriu a opção sexual da Trina, mas todos ao mesmo tempo ficaram muito contentes porque a nova namorada da Trina estava fazendo ela muito feliz, né, o humor dela tinha melhorado. Uma outra coisa um pouquinho triste foi quando o avô da Louisa Clark morreu. Eu chorei litros, tá? Ela ter sido despedida do trabalho, ela começou a morar e a trabalhar para uma senhora de 80 anos, que era a senhora DeWitt, né? Ela era cuidadora tanto da senhora de 80 anos, né, quanto do cachorrinho de Marte. Esse livro eu achei muito legal porque a autora, ela escreve muito bem. Ela desenvolve perfeitamente cada personagem. Ora, né, o foco da história seja na Louisa Clark, a gente acaba conhecendo outros personagens, né, que eu acho que o porteiro, que é super amigão da Louisa, a Miena, né, que também vira super colega dela. Também tem algumas partes de relatos de cartas e e-mails que a Louisa Clark enviava para os familiares e amigos dela. Nesse livro aqui eu senti muito a presença do Will e uma frase que é dita sempre no filme Como Eu Era Antes de Você, que é só se vive uma vez. É muito, 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 muito repetitiva aqui nesse livro, né? É dada muita ênfase nessa frase, o que eu acho que ficou muito interessante também. Assim, foi uma leitura prazerosa, eu demorei um pouquinho pra concluir a leitura, porque eu tava... No início eu achei um pouquinho chato, mas depois eu peguei o ritmo e adorei. Assim, a gente vai percebendo o quanto que a Louisa Clark mudou, sabe? Embora eu não tenha lido os livros anteriores, a gente acaba percebendo uma grande mudança desde o início desse livro até o final. A Louisa Clark, que antes estava insegura, com muito medo, com muito receio das coisas não darem certo, ela acaba, sabe, ficando mais confiante. Realmente com aquela ideia do Will, né? E ela trouxe pra si mesmo a frase do Will que ele sempre dissera pra ela, que é só se vive uma vez, né? Então ela tenta aí fazer um novo recomeço e ela acaba voltando pro Sam, né? Parte muito romântica aqui no livro. Quando ela manda um e-mail pra ele falando que, olha, se você quiser, é desse jeito, vai ser assim, você vai ter que ir embora da Inglaterra e vir morar aqui em Nova York, porque eu vou construir aqui uma loja, vou vender minhas coisinhas. E é uma coisa muito legal de se ler aqui no livro. E assim, a gente fica
esperançoso. Será que vai dar certo? Será que não? Será que o Sam vai abandonar a casinha que ele construiu lá na Inglaterra e o trabalho dele pra ir morar com a Louisa? E sim, no final a gente vê que eles voltaram, né? Ele foi ao encontro dela e encerra, né, a história aqui da Louisa Clark. Não sei, né? Talvez possa vir aí um outro livro, não sabemos, mas quem sabe, né? E assim, eu acho que se esse foi o terceiro livro, a autora, ela fechou com chave de ouro, sabe? Foi muito incrível. E essa história aqui da Louisa Clark, né, do Ainda Sou Eu, foi uma coisa muito engraçada, porque eu até então não tinha entendido o título do livro, né, Ainda Sou Eu, mas aí depois eu vim compreender sobre o porquê do Ainda Sou Eu, porque embora ela tenha mudado, ela era ainda a mesma Louisa Clark de sempre, só que com alguns ajustes de melhoria, sabe? Um pouquinho mais de autoconfiança, um pouquinho mais de amor próprio e um pouquinho mais de esperança, sabe? De dar certo, das coisas darem certo, com uma outra perspectiva de vida. Assim, foi muito interessante o papel da Louisa Clark nesse livro, em especial na vida da Senhora DeWitt, né? Porque ela acaba fazendo com que a Senhora DeWitt se reencontre com um filho perdido aí. É uma coisa muito legal, muito engraçada. E foi incrível. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal caso tu não for inscrito. E vamos bater a meta aí de 400 inscritos aqui do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!